O milionário emociona-se ao ver menina mendiga oferecer brinquedos para salvar mãe empregada. Era uma cena que ninguém esperava ver naquele hospital enorme, cheio de vozes apressadas e olhares cansados. No meio do corredor iluminado por luzes frias, lá estava ela, Isabela, uma menina magrinha de 7 anos, com olhos que pareciam maiores do que o rosto inteiro. Suas roupas gastas, sujas pela poeira da rua, mal escondiam a verdade dura do seu mundo. Na mão, uma pequena caixa amarrada com uma fita desbotada. Dentro, poucos brinquedos quebrados, carrinhos, bonecas com um braço faltando, um ursinho surrado. Tudo o que ela tinha, ela levava para o hospital. E não era para brincar. Isabela sabia o que estava em jogo. Sua mãe, Carmen, mal conseguia levantar da cama. Um tumor no cérebro fazia cada respiração uma luta difícil, uma corrida contra o tempo. A dor de Carmen queimava no olhar da menina, um fogo silencioso, desesperado. E ali, naquele instante, Isabela sentiu que poderia faz. Murmúrios cortavam o ar, boquiabertas. Você viu isso? A menina, com a caixa de brinquedos. Alguns olhares desconfiados se misturavam a lágrimas invisíveis. Chegava um médico, o famoso Dr. Eduardo Martins, neurocirurgião renomado, conhecido por operar os casos mais graves, mas também por sua frieza calculista. Hoje, naquele momento, algo na menina foi diferente. Eduardo sentiu um puxão inexplicável no peito. Seus olhos, acostumados a eixos frios e precisos, agora viam uma coragem que ele não sabia existir. Isabela chegou até ele, mãos trêmulas segurando firme a caixa e o peito apertado pela esperança. Doutor, eu quero dar tudo o que tenho para salvar a minha mãe, disse baixinho, quase um sussurro que parecia gritar no silêncio do corredor. Eduardo ficou imóvel, o olhar se encharcando de dúvidas, e algo que não sentia há muito tempo: humanidade. O hospital fervia entre a tensão e a esperança frágil. Lá fora, a chuva começava a cair forte, batendo nas janelas com um som que parecia um alerta. Dentro, o tempo parecia se dilatar, carregado de segredos e de um mistério doloroso. Como uma menina tão pequena podia ter tanta força? Como ela conseguia enfrentar aquele medo gigante, segurar aquele mundo nas mãos? Carmen, que descansava com um fio de esperança tênue, era a âncora da luta de Isabela. O doutor Eduardo, um homem que já salvou milhares, sentiu que algo estava errado com ele mesmo. A frieza que construíra como escudo começava a rachar. Onde estava aquele médico impassível agora? O que faltava em sua vida para que ele viesse a se emocionar assim? São perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. Eduardo, num impulso raro, decidiu que faria a cirurgia de Carmen sem cobrar nada. A notícia se espalhou entre os corredores como um vento quente em meio ao frio cortante. Naquele instante, nasceu um elo entre eles, não de sangue, mas de uma escolha que desafiava qualquer padrão de família. Isabela com sua caixa de brinquedos, Carmen com sua luta silenciosa e Eduardo com seu desejo renascido de cuidar. Formavam um trio improvável, prestes a mudar para sempre. Mas o futuro já mostrava sua sombra fria. Eduardo recebeu uma oferta irrecusável para trabalhar fora do país. Um passo gigante para a carreira, que poderia afastá-lo dos seus novos anjos. O coração dele se dividia. O que ele escolheria? Qual caminho salvaria não só a vida de Carmen, mas também o que estava nascendo entre eles? E mais que isso, como tudo isso mudaria a visão de Isabela sobre o mundo e o seu próprio destino? A caixa de brinquedos, pequena e frágil, parecia guardar muito mais do que simples objetos. Guardava um segredo poderoso, e o que viria agora ninguém poderia prever. Ei, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era um momento de expectativa e esperança. O Dr. Eduardo, olhando para Isabela, se sentia mais próximo de sua humanidade do que nunca. Ele estava prestes a prometer que salvaria a mãe da menina. Um ato que parecia mudar o próprio curso de sua vida. Mas nesse instante frágil de conexão, um alvoroço começou a se espalhar pelo corredor do hospital. Gritos, desespero, o som de algo caindo. E então, como se a realidade estivesse colapsando, uma mulher irrompeu pela porta ao fundo. Era Helena, a esposa de Eduardo, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela segurava um pedaço de papel na mão, tremendo. Eduardo, você precisa vir! É a sua mãe! O coração dele parou por um segundo. O tempo se arrastou. O que sua mãe estaria fazendo ali? A cabeça girava com perguntas. Ele a havia perdido. Tinha certeza disso. A última vez que estivera com ela, as coisas não eram boas. E ele nunca imaginou que veria Helena daquele jeito. Tão apavorada. Ela está no centro cirúrgico. Teve uma hemorragia cerebral, disse ela, quase chorando. A sala, que estava cheia de murmúrios de esperança, se silenciou, como um balde de água fria. A realidade foi cruel. Ele se sentiu tonto, a visão embaçada. Olhou para Isabela, que ainda segurava a caixa de brinquedos. Seria possível que a vida lhe deu essa ironia? Ele, o médico que deveria salvar vidas, agora lutava contra um destino que ameaçava sua própria mãe. Doutor, a voz de Isabela chamou de volta. Mas a fragilidade daquela palavra quase fez Eduardo crumble. Como ele poderia estar presente para a menina e enfrentar a tempestade em sua própria vida? Os olhares ao redor, a expectativa, viraram apenas um eco distante. Ele se despediu de Isabela com um gesto de desculpas antes de correr em direção ao centro cirúrgico. A dor no peito doía em um ritmo insuportável. O corredor parecia um labirinto. Corações batendo rapidamente, o som de passos apressados, as luzes brancas, ofuscantes, quase o cegando. Ao chegar à porta do centro cirúrgico, algo inesperado aconteceu. Helena se virou para ele, com olhos brilhantes. Eduardo, eu não sei como te dizer. A sua mãe, ela pode estar envolvida com um grupo de tráfico de órgãos. Eles a encontraram, a sequestraram quando estava em casa. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. O quê? Não, é impossível! Ele estava em negação, lutando contra a ideia de que sua mãe, a mulher que elevou sua moral e valores, pudesse estar de alguma forma envolvida em algo tão sombrio. Mas a verdade estava diante dele. O que mais Helena não sabia? O que mais ele não sabia sobre sua mãe? O choque explodiu dentro dele como uma bomba. Ele já havia jurado salvar Carmen, mas agora as peças do quebra-cabeça da vida dele se misturavam de um jeito doentio. Ele mal podia pensar. O que isso diria sobre ele? Ele estava prestes a operar a mãe de Isabela com o mesmo coração que tremeu ao saber sobre sua própria mãe? A dúvida inundou sua mente. Doutor Eduardo? A enfermeira o chamou, trazendo-o de volta à pressão do momento. Mas ele estava em outro mundo. A necessidade de entender aqueles mistérios ocultos se misturava à urgência do agora. O que ele faria? Como seguir adiante? Um fio de esperança. Ou seria um caminho tortuoso pela dor e pela traição? Lá fora, a chuva aumentava, formando uma sinfonia de batidas ao fundo. O hospital se tornava um lugar de caos. No meio de tudo isso, a caixa de brinquedos de Isabela, agora deixada de lado, parecia brilhar, guardando segredos que mudariam a vida de todos. O que mais estava escondido? A história podia ter viradas difíceis à frente, mas que verdades estavam prestes a surgir entre eles? O corredor estava em choque. Eduardo lutava contra a realidade que se despedaçava na sua frente. O que mais ele não sabia sobre sua própria mãe? Enquanto a tempestade se intensificava lá fora, um novo barulho cortou o ar. Gritos, desespero. Ele se virou e viu uma enfermeira correndo. Doutor Eduardo, por favor, você precisa vir agora! A urgência na voz dela fez seu coração disparar. Ele não tinha escolha. Ao redor dele, olhares curiosos e preocupados se fixaram.
mas a única coisa que importava era o que estava acontecendo. Ele a seguiu até uma sala de emergência e, ao abrir a porta, a cena que encontrou era desesperadora. Sua mãe, com a pele pálida e os olhos semicerrados, lutava contra as amarras que a prendiam à maca. Cercada por médicos, ela parecia um ser perdido em um mar de destruição. E naquele momento, tudo o que ele não queria ver se tornou realidade. Eduardo, eu não sou o que você pensa. A voz dela era um sussurro, mal saindo entre os lábios. Ele não queria ouvir, mas precisava. Eu fui forçada. Eles me ameaçaram. Aquelas palavras eram um soco direto no estômago dele. Forçada? Como assim? Ele se sentiu tonto. O chão parecia desabar debaixo dos pés. Então, a enfermeira que o havia chamado sussurrou algo que o fez tremer. Ela não é a única, Dr. Eduardo. Sua mãe, ela não estava apenas em perigo. Ela era uma das líderes. Um dos nomes e uma lista. O mundo ao redor dele desapareceu. E a única coisa que podia ouvir era o som da respiração ofegante de sua mãe. O que se desenrolava era inesperado. Ele não era apenas um médico em crise. Sua vida estava repleta de segredos obscuros. E tudo isso agora se embaralhava diante dele. A raiva começava a se agitar. Não apenas por saber que sua mãe estava envolvida em algo tão horrendo, mas pela traição confusa que isso significava. Como ele poderia enfrentar Isabela agora? Como salvar a mãe dela, enquanto a sua se envolvia em crimes monstruosos? Doutor, temos que agir. O tom da enfermeira partiu o silêncio, trazendo Eduardo de volta à realidade. Mas como agir? Como salvar a mãe de Isabela, quando a própria mãe dele parecia estar do lado oposto? No momento em que seu olhar cruzou com o de sua mãe, ele notou que ela parecia assustada, mas não arrependida. Havia algo sombrio por trás daqueles olhos. Ele olhou para a caixa de brinquedos que Isabela havia deixado. Aquela caixa simples agora parecia carregar o peso do mundo. Todo o que era puro e inocente estava entrelaçado com o horror da vida real. Isabela estava oferecendo seus brinquedos. E ele, o que ele deveria oferecer? O que restava de sua humanidade? Um grito ecoou pela sala. Seu coração disparou. Era a voz de Isabela, que, sem saber do caos, apareceu na porta. Seus olhos grandes e esperançosos encontraram Eduardo. E, de repente, nesse momento de crueldade entre o amor e a traição, tudo o que Eduardo desejou foi proteger aquela menina da verdade dolorosa. Doutor, e minha mãe? Isabela perguntou, com um brilho que mesclava esperança e desespero. As palavras falharam em sair. Ele se sentia em um labirinto, um nó na garganta, incapaz de responder. Como poderia, com a verdade pesada em seu peito? A vida tinha se tornado uma rede de mentiras e sacrifícios. A chuva lá fora batia forte, como se o universo estivesse lá fora chorando. E ao mesmo tempo em que o desespero o envolvia, no fundo, uma pergunta ressoava. Quem ele realmente era? E nesse momento, a linha entre salvar alguém e perder tudo parecia mais tênue do que nunca. Doutor, e minha mãe? Isabela perguntou. Seu olhar estava cheio de esperança e desespero ao mesmo tempo. Eduardo se sentiu paralisado. Como ele poderia responder? Ele queria proteger aquela menina da dureza da verdade, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele clamava por uma resposta. A sala tinha se transformado em um turbilhão de emoções e segredos, e a caixa de brinquedos deixada de lado parecia brilhar, guardando mais do que simplesmente objetos quebrados. Antes que ele pudesse articular uma resposta, um alvoroço cortou o ar. O som de passos apressados se aproximou, e a enfermeira que havia chamado Eduardo entrou na sala, com a respiração ofegante e o rosto pálido. Doutor, a situação na sua mãe piorou. Ela estava tão agitada que as palavras se atropelaram. Eduardo imediatamente se virou para a enfermeira, seu coração disparando. O que aconteceu? A sensação de pânico já começava a se instalar, como uma tempestade prestes a eclodir. Precisamos de você na sala de emergência agora. Ela não está sozinha, a enfermeira hesitou, e isso fez o estômago de Eduardo revirar.
Como assim não tá sozinha? O corpo dele reagiu com um frio que lhe percorreu a espinha. Ele passou rapidamente pela porta, deixando Isabela para trás, a esperança dela se despedaçando na distância. Ao entrar na sala, Eduardo ficou paralisado. Sua mãe não estava apenas lá, ela estava cercada por homens que ele nunca tinha visto antes. Eles asseguravam entre eles com as expressões de quem estava no controle total. "Ela não pode sair daqui, Eduardo!" Um deles gritou, a voz áspera e autoritária. "Quem são vocês?" Eduardo entrou em choque. Precisava entender o que estava acontecendo. "O que vocês estão fazendo com ela?" A voz dele tremia, mas havia uma chama de determinação crescendo dentro dele. "Ela tem informações que precisamos, e a gente não vai deixá-la ir." O homem riu, um sorriso sinistro iluminando seu rosto. "Ela fez parte disso, e agora você vai ter que escolher, doutor. Salvar a vida dela ou a vida de outra." Eduardo mal conseguia respirar. As palavras daquele homem eram como facas, perfurando a segurança dele. Ele olhou para sua mãe, que agora estava completamente apavorada, os olhos perdidos em desespero. "Mãe, o que eles estão falando?" A necessidade de entender corria em seu sangue. Eu não queria." "Não sei como isso aconteceu, Eduardo." A voz dela era um sussurro, mas cada palavra soava como uma explosão. Roupagens de uma vida que nunca havia imaginado. A sala estava em silêncio. O ritmo da respiração de Eduardo aumentava. Ele olhou de novo para o homem, que parecia estar se divertindo com a situação. "Você vai ter que fazer uma escolha rápida, doutor. A vida de sua mãe ou a vida daquela garotinha." Ele apontou para Isabela, que agora estava parada na porta, os olhos arregalados, sem entender o que acontecia. A imagem dela ficou gravada em sua mente, como uma marca. Ele lembrou dela com a caixa de brinquedos, oferecendo tudo para salvar a mãe. E agora, sua vida estava nas mãos de um estranho, como se o destino fizesse um jogo cruel com eles. Não havia escolha fácil. "Você não pode fazer isso." Eduardo começou a se aproximar do homem, a adrenalina pulsando em suas veias. "Ela é apenas uma criança." E se ela for o que você consegue salvar?" O sorriso do homem se alargou. "Faça sua escolha, doutor, e relembre que cada vida conta um preço." Então, como um relâmpago, a cena mudou. O que estava oculto por tempo demais surgiu à superfície de maneira explosiva. Uma sirene ecoou distante, mas a tensão na sala era palpável. Eduardo sentiu o chão sob seus pés se esvair. Ele sabia que a decisão que tomaria mudaria tudo, e o que mais do que o futuro de Isabela estaria em jogo. Quem ele realmente era e o que restava desses laços de sangue e lealdade. O mundo de Eduardo estava desmoronando, e a pergunta ecoou em sua mente: o que realmente fazia dele um médico? E nele ecoava uma verdade perturbadora. O amor e a traição estavam mais entrelaçados do que jamais imaginou. "Eduardo, por favor." A voz de sua mãe cortou o ar. E naquele instante carregado, ele percebeu que tudo estava prestes a mudar. A tempestade lá fora não era nada comparada à que seguia dentro dele. Decisões eram feitas em frações de segundos. O que ele escolheria? E quanto custaria essa escolha? Ali, frente à porta, enquanto a realidade se moldava em algo que ele não podia prever, a única certeza era que não havia como voltar atrás. "Eduardo, por favor." A voz da mãe era um fio fino de desespero. Ele mal conseguia olhar para ela, e ao mesmo tempo, algo dentro dele clamava por respostas. O homem alto e impiedoso diante dele parecia se divertir com a tensão. O coração de Eduardo estava acelerado, as mãos tremendo. Ele sabia que a escolha que fazia ali era uma sentença de morte ou vida. Mas a quantidade de segredos que o cercavam fazia tudo parecer um pesadelo. Então a sala virou um redemoinho. O que era uma escolha entre salvar sua mãe ou Isabela havia se tornado um pesadelo pessoal. E antes que ele pudesse pensar, um estrondo ecoou atrás dele. A porta se abriu com força, batendo na parede. A enfermeira que havia deixado Isabela sozinha entrou correndo. Ela estava ofegante, seu rosto pálido. "Doutor Eduardo, você precisa ver isso, agora." Suas palavras saíram apressadas, da boca em um sopro imediato. A tensão na sala se transformou em uma corda tensa. Eduardo hesitou,
Mas um olhar para sua mãe e em seguida para Isabela fez com que ele não tivesse escolha. Ele seguiu a enfermeira, passando pela expressão confusa e aterrorizada da menina. Quando chegaram à outra sala, o que ele encontrou fez seu coração parar. Uma tela grande brilhava em uma mesa e imagens de câmeras de segurança mostravam uma cena caótica nas ruas do hospital. Havia jornalistas, policiais e uma multidão que se aglomerava, gritando, as luzes piscando como estrelas distantes. Eduardo, você precisa ver isso! A enfermeira sussurrou. Sua expressão era grave e ele sentiu um frio na espinha. Ao olhar mais de perto, ele viu algo que o fez sentir o estômago revirar. Com uma rápida mudança de imagem, havia uma reportagem sobre um grande esquema de tráfico de órgãos, mostrando rostos conhecidos. E ali, em meio à confusão, estava Isabela. Ela estava sendo levada por um homem, cara coberta e um olhar desconfiado. O homem era um dos que estavam com sua mãe. Claro, não, isso não pode estar acontecendo. Eduardo murmurou, o choque atingindo-o como um golpe. Ele precisava de respostas, e a relação entre ele e sua mãe Isabela se transformava em algo mais complexo e sombrio a cada segundo. O pânico tomou conta dele. Ele não poderia deixar Isabela naquele lugar. Qualquer que fosse a batalha entre o bem e o mal, ele precisava agir. O que estava acontecendo? A verdade estava se desdobrando diante de seus olhos. E com ela, uma nova forma de compreensão. Recuando da tela, Eduardo percebeu que a enfermeira estava esperando por sua reação. Ela estava sendo usada. Tem algo mais. Você precisa entender. Tudo isso é mais sombrio do que parece. Os gritos e barulhos do lado de fora se intensificavam. Ele olhou para a enfermeira, pensando se poderia confiar nela. O que ela sabia que ele não sabia? Quem é você realmente? O que mais você esconde? Eduardo a encarou, sua voz um rosnado, determinado a buscar a verdade. Ela hesitou, o olhar carregado de um misto de medo e resignação. Eu sou parte de tudo isso. Fui designada para cuidar de sua mãe. Mas há um cartel envolvido. E Isabela não é apenas uma garota. Ela é a chave para algo muito maior. Aquelas palavras fizeram Eduardo se sentir tonto. Não era apenas sua vida que estava em risco. O destino de Isabela, de sua mãe e possivelmente de muitos outros estavam entrelaçados em um jogo maligno em que ele nunca quis se envolver. O que estava acontecendo agora parecia algo tirado de uma história sem pé nem cabeça. O tempo se estendia como molas, e enquanto peças de uma grande tragédia se colocavam no lugar, Eduardo sentiu tudo desmoronar ao seu redor. Ele precisava saber mais. Isabela, ele murmurou, com a palavra presa na garganta. Lá fora, a chuva continuava pesada, ecoando como um presságio. Agora, ele não estava apenas lutando por sua mãe, mas também por uma criança. Uma criança que tinha muito mais a oferecer do que todos imaginavam. Ele estava prestes a mergulhar em um mundo de segredos e mentiras, onde a única verdade era que nada era o que parecia. E aquele homem, com um sorriso doce e traiçoeiro, quem era ele realmente? O que mais estaria escondido sob a superfície? O que Eduardo realmente saberia sobre sua própria vida? No instante em que estava prestes a desvendar tudo, uma explosão ensurdecedora ressoou do lado de fora. Ele e a enfermeira trocaram olhares e quando virou a cabeça para ver o que acontecia, um novo terror se espalhou. A luta pela verdade tinha apenas começado. O som de uma explosão ecoou como um trovão, interrompendo o caos dentro do hospital. Eduardo sentiu o coração disparar, um frio cortante subindo pela espinha. O que vi isso? Sua mente só podia pensar em um desespero crescente. A enfermeira, com expressão de terror, ficou paralisada por um instante. Eu não sei! Precisamos verificar! Ela gritou, puxando Eduardo pelo braço. Sem pensar, ele a seguiu, deixando a sala e correndo em direção ao barulho. Cada passo era uma batalha contra a ansiedade. Sua mente girava, cheia de perguntas. O que estava acontecendo? Era mais uma jogada do cartel? Ele mal podia imaginar o que viria a seguir. Ao sair, o corredor estava mais agitado. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, enquanto as sirenes de ambulâncias cortavam a atmosfera pesada.
Uma sensação de algo insuportável pairava no ar. Eduardo olhou para a enfermeira, que estava tão assustada quanto ele. Vamos tentar encontrar Isabela! Ele exclamou, a determinação queimando dentro dele. Mas antes que pudessem se mover, ouviram gritos e barulhos intensos. De repente, um grupo de homens entrou no hospital, seus rostos cobertos por máscaras e os olhos frios como pedras. Eduardo reconheceu um deles. Era o homem do cartel. A raiva e o medo colidiram dentro dele como tempestade elétrica. É um ataque, ele pensou, enquanto tentava olhar ao redor em busca de uma saída. As pessoas começaram a entrar em pânico. Gritos de desespero ecoaram pelos corredores. Eduardo tentou manter a calma, mas seu mundo estava se despedaçando. Ele sabia que Isabela estava aqui em algum lugar, e agora esses homens estavam trazendo caos. Sem saber o que fazer, uma ideia estranha passou pela sua cabeça, e essa ideia mudaria tudo. Eu preciso confrontar o homem. Preciso saber a verdade. Ele sussurrou para a enfermeira. Ela hesitou, mas ao ver a determinação no olhar dele, não teve escolha a não ser concordar. Avançaram enquanto o pânico subia. Na proximidade de um corredor lateral, eles encontraram um grupo de pessoas ameaçadas. Entre elas estava Isabela. O coração de Eduardo quase parou, mas à medida que se aproximava, uma nova realidade começou a se desdobrar diante dele. O homem do cartel encarou Eduardo, seu sorriso malicioso refletindo as luzes do hospital. Ah, doutor, você não deveria estar aqui. Nada bom para você e seus laços familiares. As palavras dele cortaram o ar, como uma lâmina afiada. Do que você está falando? Eduardo perguntou, a confusão se misturando à fúria. Então, o homem gesticulou para o lado, e Eduardo seguiu o olhar. Uma mulher estava ali, seu rosto claramente reconhecível. A mente de Eduardo começou a girar. Não mais, Eduardo, a mulher disse com um sorriso, como se estivesse revelando um segredo. Era Helena, sua esposa. Ele ficou sem palavras. O que ela estava fazendo ali? Ela não deveria estar no hospital. Eduardo, entrei em contato com eles. Tudo isso é parte de um grandioso plano, ela disse, a voz firme, mas com um brilho de desespero nos olhos. Você precisava saber que sua mãe estava envolvida, assim como eu. O cartel. Eles nos forçaram. O mundo de Eduardo virou de ponta cabeça. Como ela, a mulher que ele pensava conhecer, podia estar ligada a isso? A raiva se misturou com uma dor profunda no peito. Você me traiu. Indignação tomou conta dele. E a ligação de Isabela com tudo se tornava mais confusa. Ela era uma peça nesse quebra-cabeça sombrio? Não é assim que eu quero que você veja. Helena começou, mas Eduardo não conseguia ouvir. O ruído do caos ao redor se misturou enquanto ele tentava organizar a informação. Ele olhou para Isabela, que observava tudo com medo, sem entender. Eduardo sentiu algo mudar dentro dele. Ele não sabia mais em quem confiar. Não apenas sua mãe, mas também sua esposa. E agora, essa garotinha inocente, e que ela tinha a ver com isso tudo? O choque assombrou sua certeza. Helena ergueu as mãos desesperada. Eduardo, não estou aqui para te machucar. Eu queria proteger você, mas eles ameaçaram. Mas o que poderia ser mais devastador do que a verdade? O olhar de Isabela e a presença de Helena tornaram tudo em um emaranhado sem fim. Ele respirou fundo. As peças finalmente estavam se juntando. Mas o que ele poderia fazer com essa nova percepção? A chuva lá fora caía como um lamento triste. E enquanto Eduardo lutava com o turbilhão de emoções, ele percebeu que todos estavam em perigo. As escolhas que ele faria a partir de agora moldariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. A pergunta pairava no ar. Até onde você iria para proteger quem ama, mesmo que isso significasse confrontar suas próprias verdades sombrias? Com o coração apertado, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. Eduardo estava em choque, a mente girando, enquanto Helena ficava ali, suas confissões quase o derrubando.
Ele não sabia mais em quem confiar. Em meio a esse turbilhão de informações, o homem do cartel ria, como se estivesse jogando um cruel jogo de cartas em que ele já conhecia todas as jogadas. Você me traiu com eles? O ódio que brotava dentro dele era palpável, quase como um gancho prendendo no lugar. O que ele deveria fazer? A pressão aumentava a cada segundo. E Isabela, a pobre menina que só queria salvar sua mãe, estava bem ali, assombrada por tudo que se desenrolava. O olhar dela, cheio de inocência e desespero, o cortava como uma faca. Mas de repente ecoou uma explosão ensurdecedora. O prédio tremeu e as luzes piscavam, como se o próprio hospital estivesse prestes a desmoronar. Um grito correu pela sala. O que foi isso? Eduardo gritou, o pânico ganhando forma ao seu redor. O homem do cartel desviou o olhar, preocupado, e isso deu a Eduardo uma nova centelha de coragem. Ele não tinha ideia de que aquele grito carregava mais dor do que apenas o momento presente. Enquanto os homens máscaras se voltavam para a porta, Eduardo tomou uma decisão. Ele não podia deixar sua mãe, ou Isabela, nas garras do cartel. Em um impulso, ele empurrou o homem que estava mais próximo, fazendo-o tropeçar. Desculpe, mas eu não posso deixar você sair daqui com Isabela. Os outros membros do cartel se entreolhavam confusos e rapidamente Eduardo se moveu para proteger a menina. Mas então, algo aconteceu. Era uma sombra se movendo rapidamente pelo corredor. E logo um grupo de pessoas armadas irrompeu pela entrada principal. Eram policiais, e a esperança se acendeu em seu peito. Nós estamos salvos! Ele gritou. Helena, no entanto, parecia pálida. Não, não podem ser! Ela murmurou, o medo agora transbordando de sua voz. E quando Eduardo se virou para ela, ele viu pânico nos olhos dela. Eles não estão aqui para te ajudar, Eduardo. Antes que ele pudesse compreender, estava cercado. Os policiais apontaram as armas. Coloque as mãos para cima. Um dos oficiais gritou e Eduardo ficou paralisado, o olhar fixo em Helena. O que estava acontecendo? Eles não eram as autoridades que ele esperava? Súbito, a figura do homem do cartel começou a ceder. Ele sorriu, um sorriso que parecia genuíno. Você não entendeu, doutor. Este é um plano mais profundo do que você imagina. Ele gesticulou em direção a Helena. Ela não é só sua esposa. Ela é a ligação entre nós e a polícia. Fez parte disso desde o início. As palavras fizeram com que o chão se abrisse sob seus pés. O que ele estava dizendo? Helena era um peão nesse jogo? A decepção o atingia como um golpe de punho. A pressão no peito se tornava insuportável. Não, isso não pode ser verdade. Seu coração disparou. Um nó se formou em sua garganta. Helena ergueu as mãos, mas seu olhar estava distante, como se já estivesse em outro lugar. Eduardo, eu fiz isso por nós. Eu queria protegê-lo, e naquele momento, a sala parecia girar. Os policiais, agora em maior número, avançavam rapidamente. O homem do cartel começou a recuar, e antes que Eduardo pudesse entender, todo o jogo dele estava se desmoronando em tempo recorde. Parem! Ela não é o que vocês pensam! Eduardo gritou. Mas era tarde demais. Uma voz de autoridade cortou pelo ar. Estamos aqui para prender todos vocês, todos envolvidos nesse tráfico. O desespero tomou conta de cada um. A sensação de traição bateu como um tambor em seu peito. Eduardo não sabia mais se deveriam correr ou tentar lutar. Não sabia como a verdade de Helena poderia se transformar em algo tão terrível. E aquela inocente caixa de brinquedos que Isabela trouxe, o que ela realmente escondia? As perguntas martelavam sua mente enquanto os policiais começavam a cercar seu grupo. E no meio do caos, uma nova voz cortou o ar. Pararem todos! Isso não é o que parece! Era a enfermeira que tinha estado com eles. Eduardo ficou atordoado. Ela também estava envolvida? O que mais realmente estava acontecendo? O humor pesou. A sala que costumava ser um abrigo de esperança, agora fumegava em meio a segredos obscuros e traições. E enquanto a tensão aumentava,
A única coisa que ele sabia era que, de alguma forma, tudo o que ele pensara ter certeza estava sendo desmantelado, deixando somente um amontoado de incertezas, e uma terrível dúvida pairava no ar. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Qual era a verdadeira natureza das pessoas que o cercavam? E mais chocante ainda, quem ele realmente era quando tudo isso finalmente se dissipasse? A resposta estava prestes a ser revelada, mas em que custo? O chão, agora se fragmentando sob seus pés, criava um novo caminho. Um caminho no qual ele sentiria a verdadeira dor da traição, enquanto tentava salvar a única criança que realmente importava. A sala estava em tumulto, cada coração pulsava como se estivesse em um jogo de vida ou morte. Eduardo olhou para os policiais, a tensão era palpável. O homem do cartel, sorrindo de forma macabra, parecia lhe cercear a confiança e trazer à tona o medo que ele tentava esconder. Isso tudo é um jogo, doutor. Você nunca deveria ter se metido em nossas vidas. As palavras dele penetraram fundo. A enfermeira, que até então parecia uma aliada, olhava para o chão. Um misto de culpa e medo desenhado em seu rosto. Você não sabe de tudo, Eduardo. Ela murmurou, mas o barulho a engoliu. Silêncio! Gritou um policial, seu olhar pesado dirigindo-se à enfermeira. As perguntas invadiram a mente de Eduardo. O que ela sabia? O que estava acontecendo? Contudo, antes que ele pudesse explorar esses pensamentos, novos ruídos cortaram o ar. Gritos, sirenes, tudo misturava-se em um cenário caótico. Uma explosão de vidro se quebrou em um canto, em meio ao terror, aparecendo alguém que ninguém esperava. É agora! Gritou Isabela, com uma caixa de brinquedos em mãos. E, de repente, aquele pequeno objeto ganhou uma vida própria. Eduardo ficou paralisado, mal acreditando no que via. Mas Isabela não estava sozinha. Junto a ela, surgiram outras crianças, todas com olhares determinados, com um brilho de coragem que ele nunca havia visto. Um dos garotos se adiantou e disse: "Vamos, a gente pode ajudar." Ele segurava uma boneca, uma arma improvisada, como um símbolo de luta. O que estava acontecendo? As crianças não estavam aterrorizadas. Eram elas, as menores, que estavam desafiando a situação com uma bravura inesperada. Eduardo se perguntou se ele estava sonhando. Como poderiam elas agir dessa maneira, quando adultos pareciam estar perdidos? Foi então que a realidade explodiu. Um dos seguranças do cartel pulou para frente, segurando uma arma apontada diretamente para Isabela. A sala estremeceu. "Não se aproximem!" Ele ordenou, mas algo parecia diferente. O garoto que segurava a boneca desviou rápido e atacou o homem, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. A caixa de brinquedos voou, e Eduardo viu todos os objetos dentro dela se espalharem no chão, como se cada um carregasse um pedacinho de esperança. No entanto, um tiro ecoou pelo ar, e o tempo pareceu parar. O eco do disparo reverberou pelas paredes, e todos ficaram em choque. Eduardo se virou, horrorizado, e percebeu Helena caída, o ferimento na perna, enquanto segurava o rosto com as mãos em um momento de dor pura. "Helena!" Eduardo gritou, correndo na direção dela. E nesse instante, toda a verdade se solidificou. O que ele fazia ali, nesse jogo de mentiras e manipulações? A única coisa que realmente importava era salvá-la. Enquanto corria, a cena ao redor se transformou. As crianças faziam um caminho para a liberdade, gritando, ainda desafiando o caos. "Vão! Saiam todos!" O som de um gás lacrimogênio começou a preencher o ar, provocando espasmos e tosse entre os adultos. Como ele poderia ficar tão confuso enquanto todos se arriscavam por ele? Eduardo finalmente alcançou Helena, e em meio ao pânico, seus olhos se encontraram. "Desculpe", ela sussurrou, e foi como um soco no estômago dele. O sorriso dela, mesmo na dor, era uma lembrança de tudo o que estavam perdendo. "Fiz tudo isso por você. Eles me ameaçaram." O olhar dela não continha apenas desespero. Havia algo mais profundo. Uma verdade que parecia estar se desfazendo. "Mas você é parte disso tudo. Você tinha uma escolha." Eduardo rosnou, cada palavra durando uma eternidade.
Ela hesitou. E Eduardo sabia que precisava entender. Ele estava prestes a perguntar por que ela havia se envolvido, mas a explosão de sons retornou a atenção dele. Olhos assustados, gritos desesperados. Então ele viu, no meio do tumulto, o homem do cartel, cercado por várias crianças. Um verdadeiro confronto formidável. Isabela gritou: "Estamos juntos!" Suas palavras ressonavam como um símbolo de união. E nesse momento, o mundo de Eduardo se desfez. A conexão dele com cada criança, com suas próprias escolhas e questionamentos, se sacudiu. O que estava oculto em seus corações começava a emergir. Uma luta que ele nunca imaginou ser parte dele. A dor, a traição, os votos feitos agora eram sombras do que se aproximava. A explosão disparou em sua mente. As peças se encaixaram de maneira assombrosa. E a única pergunta que ressoava agora era: quem realmente estava jogando um jogo perigoso e quem afinal poderia ser confiável? A batalha pela verdade começou, e ninguém poderia prever os desdobramentos que viriam a seguir. A sala estava em tumulto. Cada coração pulsava como se estivesse em um jogo de vida ou morte. Eduardo olhou para os policiais. A tensão era palpável. O homem do cartel, sorrindo de forma macabra, parecia cercear a confiança e trazer à tona o medo que ele tentava esconder. "Isso tudo é um jogo, doutor. Você nunca deveria ter se metido em nossas vidas." As palavras dele penetraram fundo. A enfermeira, que até então parecia uma aliada, olhava para o chão, um misto de culpa e medo desenhado em seu rosto. "Você não sabe de tudo, Eduardo," ela murmurou, mas o barulho a engoliu. "Silêncio!" gritou um policial, seu olhar pesado dirigindo-se à enfermeira. As perguntas invadiram a mente de Eduardo. O que ela sabia? O que estava acontecendo? Contudo, antes que ele pudesse explorar esses pensamentos, novos ruídos cortaram o ar. Gritos, sirenes, tudo misturava-se em um cenário caótico. Uma explosão de vidro se quebrou em um canto, em meio ao terror, aparecendo alguém que ninguém esperava. "É agora!" gritou Isabela, com uma caixa de brinquedos em mãos, e de repente, aquele pequeno objeto ganhou uma vida própria. Eduardo ficou paralisado, mal acreditando no que via. Mas Isabela não estava sozinha. Junto a ela surgiram outras crianças, todas com olhares determinados, com um brilho de coragem que ele nunca havia visto. Um dos garotos se adiantou e disse: "Vamos, a gente pode ajudar." Ele segurava uma boneca, uma arma improvisada, como um símbolo de luta. O que estava acontecendo? As crianças não estavam aterrorizadas? Eram elas, as menores, que estavam desafiando a situação com uma bravura inesperada. Eduardo se perguntou se estava sonhando. Como poderiam elas agir dessa maneira, quando adultos pareciam estar perdidos? Foi então que a realidade explodiu. O homem do cartel, cercado pelas crianças, virou-se para Eduardo, o sorriso desaparecendo. E, num movimento instantâneo, sacou uma arma. "Saia do caminho ou todos vocês vão se arrepender." A voz dele soou como um trovão. E com isso, Eduardo sentiu seu coração parar. O que ele poderia fazer? Proteger Isabela. Proteger aquelas crianças. Mas mesmo assim, o desespero o tomou. O que mais poderia ir errado? Como no filme da vida real, tudo acontecia ao mesmo tempo. Foi então que uma explosão ressoou do lado de fora. Paredes tremeram, o teto pareceu soltar sujeira. Mas o mais chocante foi o que apareceu logo depois. A porta principal do hospital foi estourada, e uma unidade de operações especiais irrompeu com precisão feroz. "Caiam no chão! Polícia Federal!" Gritaram enquanto entravam. Sobretudo, a segurança era um reflexo da estrutura deles. O caos se intensificou. Eduardo tinha poucos segundos para reagir, enquanto a cena ao seu redor se transformava em um turbilhão. O homem do cartel hesitou, e Eduardo viu aquela fração de segundo como uma oportunidade. "Isabela!" gritou. "Vem pra cá!" Ele estendeu a mão. E naquele instante, tudo se desmoronou. Aparentemente, não apenas o cartel estava envolvido no tráfico, mas estavam todos os envolvidos na operação. E a verdade que Eduardo nunca imaginara surgiu. Entre os oficiais, ele avistou um rosto conhecido,
e seu corpo estremeceu ao perceber. Era sua mãe, Carmen. Carmen, o que você está fazendo aqui? A conexão revelou-se chocante. A mulher que ele pensou estar à beira da morte estava ali, de pé, com um uniforme militar e uma expressão de determinação que ele nunca vira. Eduardo, não tenho tempo para explicar, mas você precisa entender. Eu estou aqui para acabar com isso. Eles são parte do cartel. O mundo de Eduardo girou. Você está do lado deles? As palavras saíram de seus lábios como veneno. O choque atravessou sua alma. Agora ele não sabia mais em quem confiar. A lenda da maternidade moldada com amor virou poeira. Carmen se aproximou e os olhares se cruzaram. Eu estou aqui para proteger você, não para machucar. Temos que acabar com isso juntos, antes que seja tarde demais. A voz dela tremia, e Eduardo ficou sem palavras, preso entre a necessidade de crer nela e a traição que parecia gritar. Mas uma nova explosão, agora de luzes luminosas, iluminou o caos e as crianças começaram a gritar: "À esquerda! À esquerda!" E Eduardo viu que a única coisa que importava agora era a salvação. "Eduardo, confie em mim. Eles não são quem você pensa", Carmen disse rapidamente. E isso fez o chão desmoronar sob seus pés. O que mais ele não sabia? Todos ficaram paralisados, a situação mudando em um instante infinitesimal. O que ele considerava certo agora estava perfeito no avesso, e a linha entre o bem e o mal ficou tão tênue. As crianças, com coragem, tiraram os adultos de um labirinto emocional. Todos devem estar preparados para o que viria a seguir. O que seria? E no meio dessa tempestade emocional, ele percebeu que as verdades que pensava saber eram meras sombras na luz. A batalha estava apenas começando, e ele sabia que nada seria normal outra vez. Eduardo sentia seu coração acelerar em meio ao caos. A sala, antes uma fortaleza de desespero, agora pulsava com a energia de esperança. Ele olhou para Isabela, ainda cercada pelas crianças. Seus olhares firmes, cheios de determinação. "Este não é o fim. Nós vamos lutar", ele gritou. E o grupo de crianças respondeu em uníssono, uma onda de coragem ecoando nas paredes frias do hospital. Os policiais avançaram, mas sem esperar, o homem do cartel disparou a arma em direção a Isabel e às crianças. O tiro ecoou, mas Carmen impediu. Não, não atirem." Sua voz cortou o ar como uma faca, uma ordem clara entre o caos. "O que você está fazendo, mãe?" Eduardo a encarou, confuso. Ela que ele pensara estar perdida em corrupção, agora se colocava na linha de frente, protegendo as crianças. "Eduardo, a única maneira de remover essa praga é expô-la. Esses homens não podem ganhar." Graças a essa instintiva bravura, o pânico se intensificou. O homem do cartel ficou atordoado, e as crianças aproveitaram a chance, puxando Isabela para longe. Eduardo viu o instante de sua vida se desdobrar. "Venham, agora!" gritou, enquanto segurava Helena, puxando-a com ele em direção às crianças. Uma explosão de luz ofusca os olhos de todos. O hospital em si estava começando a desmoronar sob a pressão do tiroteio. O chão tremeu e as paredes pareciam ruir, como se fossem apenas monstros de papel. Mas mesmo assim, sem hesitar, eles correram. Eduardo tentou manter Helena nos braços, seu olhar implorativo, refletindo todos os erros e arremessos do passado. "Desculpe por não ter confiado em você", disse ele, enquanto desciam os degraus. "Eduardo, é agora ou nunca!" Carmen gritou, correndo à frente, sua figura de mãe renascente a cada passo. As sirenes e explosões ecoavam, mas o caminho à frente continuava a se abrir como um túnel de escape. Finalmente, eles alcançaram a saída do hospital e a luz do sol os atingiu com força. A barragem do lado de fora revelava uma cena de caos e resgate. As crianças estavam em segurança, segurando as mãos umas das outras, e Eduardo sentiu uma onda de alívio, que quase o derrubou. Os policiais estavam por todo... "Você foi incrivelmente corajosa." Ela sorriu, convicto de que havia salvado mais do que apenas a mulher em sua vida. "E você também, doutor. Nós somos uma equipe."
E assim, sob o céu azul, Eduardo encontrou um novo sentido. Ele se virou para sua mãe. Carmen, o que você disse sobre acabar com isso? Você está pronta para isso? Ela sentiu, firme e decidida. Sim, Eduardo. Juntos como família. Enquanto a importância daquele momento se estabelecia na eternidade, Eduardo sentiu que a verdadeira liberdade não era apenas escapar de armadilhas. Era a capacidade de reconhecer verdades, mesmo as mais dolorosas. A vida nunca seria mais a mesma, mas havia aprendido que coragem reside naqueles que escolhem lutar, não apenas por si, mas pelas vidas que se entrelaçam com a própria. A vida é cheia de escolhas, refletiu. Algumas libertam, outras aprisionam. Mas no final, somos nós que definimos quem somos. E somos nós que decidimos como amar. Agora, ao compartilhar essa história, lembre-se, esses momentos moldam não apenas a nós, mas ao mundo ao nosso redor. Portanto, aqui vai um lembrete urgente e impactante. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar esse algoritmo e garantir que continuemos juntos. Vamos, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.